parou para pensar que tanta gente às vezes já desistiu de nós e Deus não desiste? Ou que nós muitas vezes já desistimos de tantas pessoas e Deus não desiste? Deus nos ama, Deus se manifesta, né, através da sua palavra, constantemente nos lembrando desse amor, dessa bondade. Às vezes fazemos escolhas ruins e Deus vem, fala ao nosso coração, vai nos moldando, trazendo-nos, né, aos seus caminhos, aos seus projetos, para a nossa vida. Então, mais uma vez, olha para o seu irmão do lado e fala assim: preocupa não, irmão, Deus é bom. Quanta preocupação, não é verdade? Quantas vezes estamos preocupados com tantas coisas? Quantas vezes estamos afadigados? Encontramos pessoas ansiosas, precisando de tantas coisas para tentar manter aquela sensação assim: não, eu estou cuidado. Então, deixa eu te lembrar, Deus cuida de você. Amém? Quem crê nisso? Então, todas as vezes que a gente abre essa palavra, é preciso abri-la com fé, na expectativa de que há poder. Todas as vezes que eu me exponho a essa palavra, há poder de transformação, de cura, há poder de revelação, de trazer-nos, né, à presença do Pai, de fazer com que a gente se dobre na presença dEle para sempre. Então é muito bom abrir essa palavra. Muito obrigado. Nós estamos com saudade do Carlos, né, e a banda que estão ministrando no culto da manhã. Às vezes você está achando ele meio sumido, ele continua na fé, firme, é porque ele está ministrando na parte da manhã, junto com o pastor Alexandre, pastor Mauro Sérgio. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Nós temos meditado em Atos nos últimos domingos aí, e creio que vamos continuar meditando por mais outros pela frente. E é interessante perceber a riqueza que nos instrui, que nos dirige. Quando a gente quer entender todas as coisas, a gente tem que ir lá buscar o princípio. Então, quando eu quero entender sobre criação, de tudo aquilo que Deus fez, eu vou lá para o Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, que fala do princípio, do começo. Ou seja, eu vou descobrir ali tudo aquilo que Deus veio planejando, dirigindo, da vida de cada um de nós até aqui, e a vida de toda a humanidade, desde o princípio e mesmo naquilo que era antes da humanidade. Agora, quando eu quero saber, aprender mais da igreja, depois em que nosso Senhor e Salvador foi crucificado, levado aos céus, e hoje estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, presença do Espírito de Deus em nós e através de nós. Então nós queremos aprender sobre igreja, de ser família, de ser comunidade, de como viver isso. Vamos para o livro de Atos, o Atos dos Apóstolos, né? Mas também pode ser conhecido como os Atos do Espírito Santo, porque tudo aquilo que foi feito, realizado, empreendido, com certeza foi após o derramamento do Espírito Santo, porque Jesus diz que nós não poderíamos fazer nada até que fôssemos revestidos de poder pela presença do Espírito Santo. Então, quando o evangelista Lucas, que escreveu Atos, relata, né, isso traz a nós uma grande perspectiva da nossa própria vida e da aplicação prática dessa vivência com Cristo, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, mas também na nossa vida como comunidade, como igreja. O que é ser igreja? Igreja, para muitos, é apenas aquele lugar em que a gente vai ao domingo. Isso aqui, esse prédio, não é igreja. Esse prédio é onde a igreja se reúne. Esse prédio pode ser utilizado aqui para os meninos brincar, de jogar futebol aqui durante a semana. Não tem nada de místico. Aqui não é o templo, como muitas vezes a gente tende a pensar e acreditar. Aqui é o lugar da reunião. E só é igreja porque a igreja está aqui se reunindo. Se a gente estivesse se reunindo lá na praça, ali estaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente não vai à igreja. Nós somos a igreja. Entende isso? Eu preciso entender isso na minha vida. Eu não vamos à igreja. A igreja é a comunidade, é a assembleia, é a reunião dos santos, é o lugar, né, onde esses santos estão juntos em nome de Jesus. É o povo de Deus. É isso que nós somos como igreja, discípulos de Jesus. Então nós temos que ter noção a partir da nossa vida. E o livro de Atos fala sobre isso. E agora no capítulo 6, começa a relatar uma crise.
uma crise de estruturação do crescimento. Toda vez que a gente começa a crescer, porque quando nós estamos reunidos, né, como sal da terra, e quando eu me converti, a igreja ainda era uma das congregações da igreja presbiteriana que se reunia lá no fundo do quintal do pastor César que hoje está pastoreando a igreja lá no Jardim Caraíba, lá onde tudo começou. E naquele fundo da casa deles jogaram uma brita, colocaram um telhado de eternite, alguns bancos que ainda estão lá no nosso acampamento, e ali aos domingos reunia o povo. E naquela ocasião Deus começou a fazer grandes coisas, Deus começou a operar, que chegou até aqui. Naquele início, boa parte das pessoas tinha um convívio fora do culto de domingo, porque eram amigos, tinha mesmo círculo de convivência, tinha ali a sua vida social bem próxima uns dos outros. Com o tempo, ali não coube mais, nós nos mudamos aqui para a Avenida Vasconcelos Costa, onde nós tivemos ali o primeiro grande prédio, e a partir dali hoje nós somos quase 100 congregações. Nesse crescimento, o que acontece? Precisamos agora estruturar muitas coisas que a gente antes não pensava em fazer, foi necessário fazer. Como a gente vai ensinar, como a gente vai disciplinar, como a gente vai se organizar civilmente diante da lei. Então teve muitas outras burocracias que antes, lá no início, não tinha, fazia parte. Foi o caso que acontece ali nesse momento em Atos. Atos começa com quando Jesus derrama, quando Deus Pai envia do seu Espírito sobre a igreja. Os discípulos de Jesus estavam reunidos ali no cenáculo, ali em Jerusalém, em Monte Sião. Deus visita aquele povo, eles começam a falar outras línguas, revestidos de poder, autoridade, tantas coisas acontecem. Muita gente se converteu com o discurso a seguida de Pedro, depois mais outro discurso, e tantas coisas foram operando através dos discípulos. E agora nós vemos aqui um momento em que o crescimento produziu uma certa indagação, porque parece que a estrutura não estava bem acertada, que é justamente que quando a igreja recebeu as doações, que as pessoas começavam a vender seus bens, traziam aos pés dos apóstolos, a Bíblia diz que não havia ninguém que tinha falta de coisa alguma, porque cada um recebia conforme tinha necessidade. Mas agora, com o crescimento exponencial que acontecia ali, vertiginoso, acontece ali a primeiro momento, quando diz assim: naquele dia, crescendo o número de discípulos, verso 1 do capítulo 6, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas tinham sido esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então nós começamos a ver agora um momento em que havia o quê? Um crescimento, de repente alguém se sentiu prejudicado no processo. Então a igreja sempre, a comunidade, toda vez que a gente vive em comunidade, a gente está sujeito a viver as crises da convivência, das dificuldades. Então decide-se o quê? Então os apóstolos reunidos falam o quê? Olha, por isso, verso 2, os 12, ou seja, os apóstolos, reuniram-se todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então agora tinha ali a necessidade de levantar o quê? Mais gente, mais líderes, mais obreiros. Então foi um momento que o crescimento não era mais possível ser atendido de forma adequada apenas por aqueles primeiros discípulos que eram chamados dos 12, os apóstolos, aqueles que tinham um testemunho, que viram Jesus na sua obra visível. Era essa a condição naquela época de ser chamado de apóstolo. Então eles disseram: olha, nós temos um desafio, nosso desafio como apóstolo, como esses que são os que vão trazer o fundamento, nós precisamos ensinar e orar. Essa é a função apostólica daquele momento. Eles precisavam ensinar e dedicar a oração. Então eles disseram: se a gente negligenciar isso, para atender às mesas, ou seja, estava faltando alimento, tinha gente que estava recebendo a porção diária, outro não. Então eles dizem o quê? Vamos levantar mais líderes e vamos destinar essa tarefa
para esses novos líderes. Por isso que constantemente nós como igreja estamos falando, irmãos, Deus tem uma oração a ser levantada por nós. Deus está nos levando sempre a fazer uma oração. Jesus diz: orai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Traduzindo isso, a obra é grande, precisamos de mais gente para ajudar, então façam o seguinte: peçam para o dono da obra mandar pessoas qualificadas para a obra que Ele mesmo estabeleceu. Então nós como igreja precisamos entender que a obra de Deus nos nossos dias não vai ser feita por alguns homens muito bem capacitados, algumas mulheres muito bem capacitadas, mas agora é o momento em que todo o corpo de Cristo, ligados em amor, ligados um ao outro, cada um na sua característica, na sua atribuição, na sua vocação, no seu chamado, deve cooperar. Porque se há alguma coisa no nosso corpo, e aí ele usa a analogia do corpo, que não está funcionando, vai atrapalhar todo o corpo. Então não há nada no corpo que seja apenas enfeite, tudo tem um propósito, um objetivo. Assim a sua vida. Se Deus tem te trazido para congregar nesse lugar, se Deus te trouxe revelação a respeito do reino, se Deus tem comunicado transformação de caráter, de vida, de compromisso na sua vida, é porque tem algo na sua vida que coopera para que todos sejam assistidos, sejam alcançados, sejam curados, sejam discipulados. E eu quero usar agora a pessoa, a figura de Estevão, para que ele seja um homem de inspiração para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida. Estevão foi esse homem que nós vamos ver agora, que estava lá com algumas características bem importantes e interessantes. Ele era um homem de fé, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Na vida dele nós vimos gente, pelas ações que a gente vai ver agora, cheio de graça, e também Estevão era alguém que estava cheio de poder, porque tudo que ele operava, Deus fazia com que milagres, prodígios e maravilhas acompanhassem a vida do Estevão. E aí diz assim, verso 8: Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, verso 10, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Agora a gente vê o testemunho de Estevão. Estevão, nos feitos, Estevão se tornou o primeiro mártir do cristianismo. É o homem levantado por Deus para servir à mesa, mas que o ministério dele se estendeu em muito. Aliás, Estevão torna mais conhecido que muitos daqueles outros apóstolos que ali estavam, que não ficaram escritos, relatados na palavra de Deus. Estevão teve o nome dele, com um testemunho forte a respeito dele. Diz que ele era um homem de graça e um homem cheio de poder de Deus. Mas ele, verso 9, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga. Então agora nós vemos o seguinte: